E aí pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Eu tô bom também. Hoje vamos falar de um componente um pouco delicado para testar, porque precisa fazer o procedimento certo para testá-lo, que é o sensor de temperatura. Não é o termostato, não é, é um sensor de temperatura. Ele é usado em diversos equipamentos, inclusive em autoclaves. E vou mostrar para vocês a maneira correta de fazer o teste do sensor de temperatura. Existem vários modelos de sensor de temperatura. O PT100, PT500, PT1000, NTC 5K, o NTC 10K. Bom, esse é usado numa autoclave e ele não é tão grande, tem 1,5 cm de comprimento só. E é novo, tá? Ó, até chegou aqui, estou fazendo vídeo por isso. Chegou esse sensor essa semana. Então, como medir? Então nós vamos pegar o sensor de temperatura, vou colocar ele aqui, ó, encaixadinho aqui num copo com água. Vou precisar de um termômetro, vou ligar o termômetro aqui. Nós vamos pegar o sensor de temperatura e ligá-lo nas pontas do multímetro. No caso aqui eu estou ligando, estou numa escala de 200 ohms, tá? Nessa escala. Então colocar ele dentro da água. O meu termômetro está dando 60 graus, olha lá. Ele está medindo 30,7, 30,6. Está caindo, que a água está esfriando e então está mudando a resistência. Então ele está com 30K, 30 mil ohms de resistência, com 60 graus de temperatura. Aí vocês vão ter que consultar uma tabela, porque se aumentar a temperatura, a resistência muda também. Então, se eu colocar mais água quente, a resistência vai alterar. Conforme a água esfria, a resistência muda também. Existem tabelas. Você vai ter que procurar uma tabela como esta, onde mostra aqui a temperatura e os tipos de sensores. Olha, quantos tipos. E aí ele vai dando a temperatura 0 grau. Ele tem, esse PT100 tem que estar em 100 ohms, né? E assim vai, ó. Esse em 500, esse em 1000, esse em 16,32, esse em 32,5. Tá vendo? E difere um do outro, é dessa maneira. Então você procura a temperatura que você tem, tá? E você verifica se está correto. Então pode ver que quando cai a temperatura, muda a resistência. Sobe a temperatura, altera a resistência também. Pode ver que vem aqui para baixo, ó. 70 graus, 60 graus, 50 graus, né? Então aqui é a temperatura, a resistência que tem que estar nessa temperatura para cada tipo de sensor de temperatura que está nessa tabela. Esse daqui é um sensor de temperatura novo, tá? Está com 58 graus, ele está dando 35, 36K, que está na escala de 200K o multímetro, tá? Então, conforme a temperatura sobe, ele diminui de resistência, conforme a temperatura desce, ele aumenta de resistência. Mas você precisa utilizar um termômetro e precisa utilizar uma água quente. Ou você esfria ou aumenta a temperatura da água. Então isso é necessário para que você possa fazer essa verificação, se ele está subindo ou não. Vamos ver se eu consigo subir a temperatura da água agora. Coloquei um pouquinho mais de água quente. Olha lá, está subindo a temperatura. O que aconteceu com a resistência? Está abaixando, olha lá. A temperatura passou dos 60 agora, foi para 61,5, 61,7, vai para 62, vai subindo. Olha a resistência, como está caindo. Então, conforme a temperatura sobe, nesse sensor que eu estou medindo, a resistência desce. Conforme a temperatura desce, a resistência sobe.
Olha só, estou com 62 graus lá de temperatura. Eu vou tirar o sensor de temperatura da água, olha lá. Então a temperatura do sensor está descendo, né? Que estava quente, ó, como a resistência está subindo. Aí eu vou colocar ela na água, novamente, ele na água, onde está com 61 graus. Ó a temperatura, a resistência caindo. Então esse sensor está perfeito, ele está bom, ele é novo, chegou ontem aí. Então é assim que mede um sensor de temperatura. Aí você consulta a tabela. Só colocar no Google, tabela, sensor de temperatura, conforme o modelo do seu. E você confere na tabela se o seu está com as temperaturas certas, referente, com a resistência certa na temperatura referente que você está fazendo o teste. Para constatar que ele realmente está bom. Fico à disposição aí para ajudar, pessoal. Um abraço.